Coleção Top 5 Casos de Crianças Fantasmas, Parte 2. Em um único vídeo, apresentamos 5 casos aqui do canal onde as assombrações possuíam a aparência de crianças assustadoras, deixando as pessoas que passaram pela experiência sobrenatural ainda mais apavoradas. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Comente e compartilhe este vídeo. Seu apoio é muito importante e contamos com ele. No canal, você também encontrará mais vídeos desse tipo. Toda semana, temos vários casos novos e apavorantes para você conferir. Vamos aos casos. Primeiro caso. O fantasma que acabou com o meu sono. Olá, meu nome é Caio e eu saio todo dia de manhã para o trabalho antes do sol nascer. Eu trabalho em um provedor de internet na cidade de São Paulo e preciso estar lá na empresa sempre bem cedo. Como eu acordo antes das 5 horas da manhã, geralmente, eu fico sozinho pela casa, enquanto eu me arrumo e tomo o café da manhã. A única companhia que eu tenho é o cachorrinho da família, que me acompanha em todos os meus movimentos. Nós moramos em uma casa em um condomínio fechado. Sempre que o meu pai chega do trabalho dele, põe o carro na garagem. Justamente por morarmos em um condomínio fechado, essa garagem não tem porta. O problema é que ela é bem pequena. Só cabe um carro e passa só uma pessoa por vez com o carro lá. Mas para o cachorro não fugir, tem um portãozinho entre o quintal de trás e a garagem, no ponto onde os dois se encontram. A saída da cozinha é pela lateral da casa, e a gente tem que passar por esse portãozinho para entrar ou sair para a rua. Todos os dias eu pego o jornal, que geralmente está ao lado do carro, que é onde o porteiro o coloca. Então, eu o jogo para o lado de dentro do portãozinho, perto da porta da cozinha, para minha mãe não ter que sair até lá fora para pegar o jornal. Bom, como eu disse antes, nesse horário, o cachorro é a minha única companhia e sempre fica lá me vendo ir embora, mas nunca faz barulho nenhum, nem quando eu jogo o jornal. O máximo que ele faz é deitar em cima e dar uma ruidinha de leve. Depois ele entra na casa e vai dormir no sofá. Nesse dia, tudo acontecia como sempre. Estava tudo de acordo com a minha rotina, até o momento que eu saí de casa. No que eu coloquei o pé para fora, eu senti um arrepio muito estranho. Lá fora estava tudo escuro. Havia apenas a luz fraca do poste que fica perto de casa, mas que não chega a iluminar muita coisa. Aquele silêncio todo estava me incomodando. Eu passei pelo portãozinho que eu mencionei e o meu coração começou a acelerar. Eu olhei para o jornal e fui pegá-lo, como sempre. A cada passo que eu dava para chegar mais perto do jornal, eu sentia os músculos das minhas pernas ficarem cada vez mais fracos. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu cheguei até o jornal e me abaixei para pegá-lo, quando eu ouvi o último som que eu gostaria de ouvir naquele momento. O meu cachorro rosnando, pois ele só rosna quando se sente ameaçado ou com medo. Eu estava abaixado, do lado do carro do meu pai, e dei uma olhada em toda a volta. Não vi nada, mas o cachorro continuava rosnando.
eu resolvi que já estava na hora de ir embora de uma vez. Então, eu joguei o jornal por cima do portão e me apoiei no carro para me levantar. No que eu estou me levantando e olho para dentro do carro, eu juro que quase morri de uma parada cardíaca ali mesmo. Do lado de dentro do carro, através do vidro, eu vi uma garotinha de uns 8 anos de idade, sentada no banco do passageiro na parte da frente do carro, com um vestido muito antigo e com um tom de pele bem azulado. Ela estava com uma cara muito séria. Parecia que estava brava com alguma coisa. No que os seus olhos se encontraram com os meus, eu senti um pânico que eu nunca tinha sentido antes. O pavor tomou conta de mim. Eu queria gritar, mas não conseguia soltar um barulho sequer. A única coisa que eu consegui fazer foi pular para trás e cair no meio de um monte de vasos de plantas que tem na parede onde a garagem acaba. O cachorro não parava de latir e eu só conseguia pensar: ela me viu, ela me viu, ela me viu. Mesmo assim, eu levantei no meio daquelas plantas todas e saí correndo. Depois de algum tempo, o cachorro parou de latir. Eu resolvi voltar e ver o que tinha acontecido. E então, eu o vi deitado em cima do jornal, roendo a ponta dele. O carro estava vazio e trancado. Não tinha sinal nenhum da menininha em qualquer lugar. E toda aquela sensação de medo havia sumido. Depois de dar uma olhada rápida de longe na garagem, eu resolvi ir trabalhar. E eu nunca mais vi aquela menininha de novo. Eu jamais contei essa história para alguém, até agora. Eu nunca senti tanto medo na minha vida como naquele momento. Mas pelo menos eu perdi todo o sono que eu ainda sentia. Segundo caso, ele só queria descansar em paz. Olá, o meu nome é Osvaldo. E há mais ou menos uns 2 anos, o meu pai e a minha madrasta se mudaram para uma casa onde eles estão morando até hoje. A casa não é velha e não tem uma aparência assustadora nem nada. Eu sempre vou para essa casa ficar com o meu pai a cada 15 dias e passo o final de semana com ele e a mulher dele. Eu tenho um quarto lá que é só meu, e fora esses dias que eu fico lá, só moram os dois na casa. Um pouco depois que eles se mudaram para lá, eu já fui passar um final de semana com o meu pai. Tava tudo normal, nada de estranho aconteceu durante o dia todo, até que eu resolvi tomar um banho. Quando eu estava no meio do banho, eu ouvi o som de um bebê chorando. Eu achei aquilo esquisito, já que o som parecia estar vindo de dentro da casa, e o meu pai e a minha madrasta não tinham filhos pequenos. Mas eu ignorei aquilo e continuei o meu banho. No dia seguinte, teve aquele almoço tradicional de domingo. No meio da tarde, deu aquela vontade de me aliviar, já que eu estava com a barriga bem cheia. Então, lá fui eu para o banheiro. Depois de um tempo lá dentro, eu comecei a ouvir de novo o choro do bebê. Eu fiquei em silêncio, prestando bastante atenção, pois o choro era bem baixinho. Notei que parecia estar vindo de dentro do banheiro mesmo. Eu acabei de fazer o que eu já tinha começado e saí de lá o mais rápido possível. O tempo foi passando e na maioria das vezes que eu usava aquele banheiro, quando eu ia para a casa do meu pai, eu ouvia o choro daquele bebê. Eu cheguei a comentar com o meu pai e a mulher dele sobre o choro, mas eles nunca tinham ouvido nada. Uma vez, eu estava escovando os dentes e ouvi o bebê chorando.
Eu saí de lá correndo e chamei os dois para ouvir. Mas quando eu voltei com eles, o choro já tinha terminado. Aquilo já estava começando a me assustar. Então eu decidi que simplesmente não ia mais usar aquele banheiro. Eu comecei a tomar banho no banheiro do quarto do meu pai. E se precisasse usar o banheiro e tivesse alguém lá dentro, eu esperava até a pessoa sair. Ou usava um pequeno lavabo que tinha do lado de fora da casa, na área de serviço. Como eu não usava mais o banheiro, ninguém usava ele. Assim, a mulher do meu pai o convenceu a reformar os dois banheiros, aquele e o deles, para juntar os dois e fazer um banheiro só. Desse modo, ele ficaria grande o suficiente para colocar uma banheira legal nele. E foi isso que o meu pai decidiu fazer. Quando estavam fazendo a reforma, os pedreiros fizeram um buraco no chão onde ficava o meu banheiro, justamente para colocar a saída de água da banheira que seria instalada. Só que, quando eles estavam cavando, acabaram achando um pequeno caixote de madeira enterrado. Era um caixote muito velho, com a madeira já apodrecida e fragilizada, mas que ainda estava bem fechado. Na curiosidade, os pedreiros resolveram abrir a caixa e encontraram lá dentro o esqueleto de um bebê. Eles ficaram assustados e logo chamaram o meu pai. Obviamente, meu pai ligou para a polícia, que pegou o que sobrou do bebê e levou para fazer exames. Eles, os policiais, fizeram uma investigação minuciosa sobre o bebê. Perguntaram para os vizinhos, para os antigos moradores da casa, outras pessoas que já haviam morado por perto, mas ninguém tinha perdido um bebê ou sabia de um caso de um bebê desaparecido nas redondezas. Provavelmente, alguém escondeu a gravidez e assim que o bebê nasceu, matou e escondeu naquele local. Ou talvez a criança já tivesse nascido morta e quiseram enterrar ali mesmo. Eu só sei que depois daquilo tudo, a reforma do banheiro foi feita e hoje em dia eu posso usar aquele banheiro à vontade, pois eu nunca mais ouvi o choro do bebê naquele lugar. Terceiro caso. A amiga imaginária. Saudações! O meu nome é Clara e eu tenho 28 anos. Sou mãe de duas lindas meninas, a Maria, de 5 anos, e a Júlia, de 7 anos de idade. Eu gostaria muito de relatar a vocês os eventos que aconteceram com a nossa família após nos mudarmos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Nós tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos. E nós éramos uma dessas famílias bem tradicionais. Um pai, uma mãe e 2 filhas, além de um cachorro e 2 gatos. Assim que a adquirimos, nós logo nos transferimos para o nosso novo endereço. Já no início, todos ficamos à vontade e muito bem aconchegados no local, menos a minha filha mais nova, Maria. Ela não queria entrar na casa desde o começo, e quando ela finalmente entrou, ela chorava constantemente e reclamava o tempo todo, dizendo que estava com muito frio, até mesmo nos dias mais quentes. Um dos meus gatos, o Felpudo, também tinha medo da casa. Agia continuamente de forma estranha e sempre ficava tenso quando estava lá dentro. Eu achei que podia ser porque fazia pouco tempo que ele tinha sido castrado e ainda estava se recuperando do procedimento. Então, eu simplesmente ignorei o comportamento dele e esperei que passasse. Depois de 10 dias, em uma pequena pousada e com os animais de estimação da família em um hotel próprio para eles,
nós finalmente terminamos de mobiliar a casa. E ela estava simplesmente maravilhosa, até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora, mas tinha uma coisa que me incomodava, uma sensação estranha que eu sentia quando eu ficava sozinha na casa. Eu simplesmente ignorava isso da melhor maneira que eu podia, porque talvez eu não quisesse acreditar que houvesse algo de errado com a nossa linda moradia. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente, eu estava colocando Maria para dormir, quando ela começou a chorar. Eu logo perguntei: "O que foi, minha querida? O que você tem?" E ela estava chorando como se tivesse sido algo muito sério que estava lhe incomodando. Ela era uma criança que não era de chorar fácil, por isso eu estranhei bastante. Normalmente, a Júlia era a mais sensível, a que chorava por tudo. Como eu disse, a Maria sempre foi diferente e nunca demonstrava medo ou desconfiança. Entretanto, ela continuava chorando e dizendo: "Eu não quero ficar no meu quarto, mãe, por favor." Mas o pior estava por vir, quando ela, ainda soluçando, completou a sua frase dizendo: "O Mateus pode voltar." Eu fiquei totalmente confusa com essa expressão, porque ninguém na nossa família inteira se chama Mateus, e nós não conhecíamos ninguém com esse nome também. Obviamente, eu perguntei quem era o Mateus. Ela só ficou olhando para mim, sem dizer uma palavra. Depois de alguns minutos, ela falou sussurrando no meu ouvido: "Mateus é um homem alto que vem no meu quarto toda noite para me assustar." E então, ela começou a chorar de novo, só que agora estava aos prantos. Ela gritava, dizendo que não queria dormir naquele quarto. Eu comecei a ficar cansada com aquilo e falei que era só ela fechar os olhos e dormir, que ficaria tudo bem. Mas ela não se acalmava e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci a escada. A Maria ficou berrando lá em cima com toda a força durante um bom tempo, até que o meu marido resolveu ir lá ver o que estava acontecendo. Ele não gosta de ouvir crianças chorando. Por algum motivo, isso o deixa muito incomodado. Depois de algum tempo, o Ronaldo, o meu marido, desceu a escada com a Maria no colo, que ainda chorava copiosamente. Assim que ele chegou perto de mim, foi logo me falando: "Querida, acho melhor você ir no quarto dela dar uma olhada." Eu achei que a Maria tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos dela pelo quarto todo, como ela costuma fazer quando está com raiva. Mas quando eu entrei no quarto dela, eu quase desmaiei. As paredes do quarto estavam todas arranhadas e em uma delas estava escrita com arranhões a seguinte frase: "Quer brincar, Maria?" Por acaso, a Maria ainda nem sabia escrever. Eu rapidamente acordei a Júlia e fomos todos dormir em um hotel perto de casa. No dia seguinte, eu chamei um padre para abençoar a casa. Depois disso, tudo ficou mais calmo. Nada de estranho aconteceu de novo durante um bom período de tempo, até que a Esther apareceu. De vez em quando, Maria arranjava um amigo ou amiga imaginária, e a Júlia sempre ficava provocando a irmã por causa disso, até que esse coleguinha imaginário se mudasse para outro lugar, naturalmente, sendo apenas mais uma fase na infância de uma criança normal. Só que dessa vez foi bem diferente. Eu estava no meu quarto lendo um livro quando eu ouvi a Maria falar algumas palavras que eu nunca vou esquecer. Ela simplesmente disse: "Oi, Esther, o meu nome é Maria. Pega, você pode brincar com a minha boneca agora." Maria falou isso com a voz mais linda e alegre com a qual eu já tinha ouvido ela falar. Mesmo assim, eu ainda pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela.
Depois de mais alguns minutos ouvindo a Maria brincando com a amiga imaginária, Esther, eu ouvi a Júlia entrando no quarto da Maria. O quarto dela era ao lado do meu e eu podia ouvir claramente o que as duas estavam conversando. Oi, Maria, disse a Júlia com a voz provocadora. Quem é essa sua amiga nova? A Maria ficou quieta por uns instantes e então respondeu. Essa é a Esther. Ela é legal. Quer brincar com ela também? Na hora, eu imaginei que aquilo ia dar uma confusão. A Júlia sabia ser bem malvada com a irmã quando queria, e eu já estava pronta para ir lá separar mais uma briga. Mas você não imagina a minha surpresa quando eu ouvi a Júlia dizendo: Tudo bem. Oi, Esther. Eu tenho uma casa de bonecas que um amigo me deu. Você quer ver? Eu fiquei instantaneamente em estado de choque. A Júlia nunca, ou seja, jamais, se juntava às brincadeiras de Maria quando ela estava falando com seus amiguinhos imaginários. Isso acabou me dando um frio terrível na espinha. Com o passar dos dias, Esther fez a sua presença ser notada de muitas formas. Maria e Júlia brincavam por horas e horas com a Esther, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoço ou jantar, a Esther parecia seguir as duas. Digo isso porque os bichos da família corriam apavorados e se escondiam em qualquer lugar. O cachorro rosnava e os gatos se arrepiavam totalmente perante as garotas, coisas que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato a mais na mesa para a Esther. Meu marido e eu permitíamos porque havia 2 lugares vazios à mesa e elas ficavam contentes. Elas amavam a tal da Esther, mas nós, os pais, estávamos começando a ficar preocupados e muito apreensivos. Essa Esther parecia estar tomando o controle da vida delas. Elas não faziam mais nada do que gostavam nas férias. Nós tentamos separá-las, mas a Esther sempre arrumava um jeito de voltar. Eu realmente achava, ou queria achar, que a Esther era somente uma amiga imaginária das meninas. Até o dia que nós passamos o dia todo fora de casa, em um parque de diversões. As garotas adoraram o passeio, porém, quando voltamos para casa, a cozinha estava toda revirada, uma completa bagunça, e os bichos da família estavam todos escondidos juntos, como se estivessem aterrorizados. Tinha copos e pratos quebrados no chão, água, suco e comida espalhados por todo o lado, até no teto. E para piorar, também tinha um garfo e 2 facas fincadas na porta da cozinha. A casa não tinha nenhum sinal de arrombamento ou entrada forçada. Isso assustou a todos nós, mas o que ainda estava por vir era muito pior. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola. Isso deixou a Esther muito irritada. Meu marido e eu ouvíamos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa e as garotas tinham ido para a escola. Também ouvíamos sons de alguma coisa sendo arrastada pelo chão ou arranhando o assoalho da casa, mesmo quando os nossos animais estavam todos no quintal. Escutávamos até gritos, mas não gritos de medo, e sim de pura raiva. Então, em uma segunda-feira de manhã, o meu marido saiu para trabalhar um pouco mais cedo, e eu estava preparando as meninas para irem à escola. As duas estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada. Além disso, o gato e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar na casa, só ficavam nos fundos do quintal. Depois de um tempo, eu não aguentava mais aquele ar pesado e encarei as garotas, perguntando a elas qual era o problema. Imediatamente, as duas começaram a chorar. A
A Júlia conseguiu falar entre soluços e lágrimas algo que me deixou em pânico. A Esther não quer deixar a gente sair. Então Maria, chorando mais que a irmã, completou. A Esther falou que se a gente sair, ela vai fazer alguma coisa de muito ruim com toda a nossa família. Júlia ainda acrescentou. Ela disse que a gente tem que ficar com ela porque a gente mandou o Mateus embora. Ah, isso foi a gota d'água. Eu não tinha mais como ficar naquela casa. Eu peguei o cachorro, os gatos, as meninas e, enquanto estávamos saindo pela porta da frente, nós ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia uma batida de carro, ecoando por todo o local, como se todos os objetos da casa tivessem sido jogados no chão ao mesmo instante. As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolhiam cada vez mais. Se eu não tivesse colocado a coleira neles, eles teriam fugido para longe. Parecia que eu estava em um filme de terror. Nós saímos correndo e fomos parar em um posto de gasolina ali perto. Eu logo liguei para o Ronaldo e expliquei tudo o que tinha acontecido com a gente. Nós nunca mais voltamos àquela casa. As minhas filhas ficaram tão traumatizadas com os eventos ocorridos que dormiram comigo, meu marido e os bichos da família, todos juntos no mesmo quarto por mais de 3 meses. E elas só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para uma igreja para arranjar um padre para abençoar a família inteira. E graças a Deus, nunca mais tivemos nenhum contato com nada paranormal ou sobrenatural. Até hoje, eu tento esquecer aquele período tão sombrio pelo qual a minha família passou. Quarto caso. O fantasma de Sofia. Saudações! Meu nome é Kátia e eu tenho um caso muito interessante para contar, até porque eu fiz parte dele. Em 1985, quando eu tinha 8 anos, a minha família se mudou para uma casa em uma rua linda e animada, cheia de crianças. Mas claro que a maioria era de garotos. Então eu passava o meu tempo com uma menina chamada Daniele, que era 2 anos mais nova do que eu. A Daniele morava perto de mim, em uma casa grande que tinha 2 andares. O quarto dela ficava no final do corredor do 2º andar. Do lado tinha o banheiro e depois o quarto da irmã dela. Quando nós estávamos em sua casa, nós ficávamos em seu quarto. Nós já éramos amigas há algum tempo quando ela começou a me falar da Sofia. Ela falava que Sofia era uma garota que morou naquela mesma casa muito tempo atrás. Ela ficou bastante doente e acabou morrendo. A Daniele e a irmã dela, a Antônia, frequentemente falavam sobre a Sofia e diziam que à noite ela sempre aparecia para brincar com elas. As duas não tinham medo dela. Eu nunca via nada de anormal na casa delas, apesar de às vezes eu sentir coisas estranhas quando ia lá. 4 anos depois a família da Daniele se mudou. Nessa época eu já tinha meus 12 anos e nós não nos víamos mais tanto assim, pois eu tinha feito novos amigos na escola e na vizinhança. Uma nova família se mudou para a casa da família da Daniele e eles tinham um filho e uma filha, os 2 bem novos. Às vezes a mãe das crianças me pedia para tomar conta deles. A minha família morava a 2 casas de lá e como eu tinha experiência com crianças pequenas, já que eu possuía irmãos mais novos, ela confiava em mim, então eu ajudava a tomar conta dos seus filhos. Com o tempo eu comecei a ir tomar conta dos filhos dela todos os dias da semana, enquanto a empregada cuidava do resto da casa. Eu ia quase sempre depois da escola para lá, e ficava até a mãe deles chegar em casa do trabalho. O quarto da menina era o mesmo quarto da Daniele. E agora eu vou contar uma coisa que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Nós estávamos no quarto dela brincando. Então a menina me fala que fez uma nova amiga, a Sofia, uma garota que morava na casa dela.
Eu não quis parecer assustada, então fiz algumas perguntas básicas. Ela me falou exatamente as mesmas coisas que a Daniele tinha me falado. Mais de uma década se passou, e eu agora tenho 24 anos. Enquanto isso, essa família teve mais 2 meninas e mais um menino e se tornou uma família bem grande. Desde então eu continuo muito apegada a eles. A família inteira sabe sobre a Sofia, mas as crianças nunca ficaram assustadas e nunca nada de ruim aconteceu. O que é estranho é que conforme as crianças foram envelhecendo, elas pararam de ver a Sofia. A menina mais velha agora tem 18 anos e parou de falar sobre a Sofia quando tinha uns 10 e quase nem lembra do assunto. A família dele se mudou há algumas semanas e uma outra se mudou para lá. A minha família também está para se mudar daqui a alguns meses. Eu espero que a Sofia goste dos novos companheiros e eu espero que eles tratem a Sofia do mesmo jeito que as outras 2 famílias trataram. Afinal de contas, ela nunca fez mal a ninguém. Quinto caso. A menina do cemitério. Saudações! Meu nome é Antônio e a minha história começa quando eu fui visitar o jazigo de um parente que está sepultado no cemitério mais conhecido daqui, da cidade onde eu moro. Eu costumava fazer isso pelo menos uma vez ao ano, e nesse dia parecia que tudo estava normal e não havia nada no lugar que me chamasse a atenção. Fui ao cemitério, como de costume, e cheguei em frente ao túmulo do meu familiar. Coloquei as flores que eu havia levado e rezei. Naquele momento da minha vida, eu estava com muitas dificuldades em relação ao dinheiro, pois tinha que pagar o aluguel atrasado e também algumas contas minhas que já tinham vencido há vários meses. A minha situação era realmente muito ruim. Fiquei parado ali, perdido em meus pensamentos. Então, naquele momento, notei o movimento de alguém. Reparei que na minha frente havia uma menina, perto de um túmulo, que estava me observando. Ela deveria ter uns 12 anos, mais ou menos. Imaginei que ela deveria estar acompanhando algum parente que estaria por ali. Eu fiquei meio sem jeito, pois ela olhava firmemente para mim. Ela era uma criança muito bonita, parecia até essas de comercial de televisão. Mas, bem, me virei, continuei rezando, coloquei as minhas flores no túmulo e me afastei da sepultura. Quando eu virei as costas para ir embora, eu escutei a linda voz daquela menina, que agora me chamava. Oi, moço, por favor, você pode vir até aqui? Eu olhei e vi que era realmente aquela menina que eu tinha visto minutos atrás quem falava comigo. Então eu fui em sua direção, e quando eu cheguei perto dela, percebi que a garota exalava um aroma muito gostoso de um perfume que eu nunca tinha sentido antes. Era um perfume marcante e muito cheiroso mesmo. A menina voltou a falar comigo e perguntou se eu poderia fazer o favor de ajudá-la. E eu, claro que disse sim. Claro, filha, em que posso lhe ser útil? Então, ela falou: Olha, moço, se você me auxiliar, eu também te ajudo. Vou te socorrer e resolver todos os seus problemas de dinheiro. Então, posso contar com você? Até hoje, eu fiquei sem entender aquilo. Como ela poderia saber sobre a crise financeira em que eu me encontrava? Entretanto, mesmo confuso com a situação, eu disse a ela que tudo bem, que podia falar comigo, que eu faria o que ela precisasse. Então, ela me perguntou se eu poderia ajudá-la
a fechar um túmulo que estava aberto e que era ali, próximo de onde estávamos. Nesse momento, eu tomei um susto e perguntei a ela quem foi que teria aberto o tal túmulo, pois isso era uma falta de respeito com os falecidos. E a menina voltou a falar. Alguém abriu para roubar, mas não se preocupe com isso. Agora podemos ir lá fechar? Bem, então juntos, ela e eu, fechamos o túmulo. Eu fiquei com um pouco de medo, senti até alguns arrepios, mas acabei ajudando a menina. Então, ela falou comigo novamente. Olha, moço, eu já pedi auxílio a várias pessoas, mas ninguém nunca me ajudou. As pessoas ficam com medo não sei de quê. Só devemos temer os vivos, pois os mortos só querem mesmo descansar. Eu continuava meio desconcertado, olhando para ela, e ela ainda continuou dizendo: muito obrigada. Tenha a certeza de que, fechando este túmulo, você ajudou uma alma a descansar em paz. Você, ainda hoje, terá sua recompensa pelo que fez. O meu nome é Nádia. Fica com Deus. A menina ficou rindo para mim, com um sorriso muito bonito. Eu disse-lhe adeus, virei minhas costas e fui embora, apertando os passos. Alguns metros adiante, eu olhei para trás e ela tinha desaparecido, assim como o cheiro do seu perfume. Quando eu ia sair do cemitério, coloquei a mão no bolso e percebi que estava sem as chaves de casa. Lembrei que tinha esquecido meu chaveiro justamente em cima do túmulo que momentos antes eu tinha fechado com a garota. Então voltei rapidamente ao local de onde tinha acabado de sair. Vi as chaves e as agarrei sem demora. Quando eu ia sair novamente, dei uma última olhada para a sepultura e percebi uma coisa que eu não tinha notado antes. Observei que, estranhamente, não havia foto na lápide. Na verdade, havia uma pequena fotografia, porém estava caída sobre o túmulo e coberta de poeira. Eu a peguei, pensando em limpá-la e colocá-la encostada na lápide, onde seria o lugar dela. Mas assim que eu removi a poeira, eu levei o maior susto de toda a minha vida. Era a foto da mesma menina que eu tinha acabado de ajudar a fechar a sepultura. A foto dela estava bem gasta, mas dava para ver claramente o seu lindo rostinho. Então, eu coloquei a fotografia perto do local onde ela deveria ficar e saí correndo que nem um doido até a porta do cemitério. Fiquei branco igual a uma vela, com falta de ar e o coração acelerado. Eu estava tremendo e morrendo de medo. Fui logo tomar um café bem quente num bar em frente ao cemitério. Depois de algum tempo, eu me recuperei um pouco do susto, mas não contei para ninguém lá no bar o que havia me acontecido, pois eles não iriam acreditar em mim e ainda ficariam rindo da minha história. Então, paguei o café e levantei da cadeira onde estava. Quando eu já ia saindo do bar, já na calçada, uma mulher que eu nunca tinha visto chegou até mim e disse: "Olha, mandaram dar esse pacote para você." Eu peguei, mas fiquei sem entender nada. Perguntei à moça quem foi que tinha mandado o tal pacote para mim. Ela simplesmente sorriu e foi-se embora, atravessando a rua e virando na primeira esquina. Eu, mesmo atordoado, ainda fui atrás dela, mas ao chegar na mesma esquina, não a vi mais. A minha cabeça estava tão pesada e confusa que eu só enfiei o embrulho no bolso e fui o mais rápido possível para minha casa. Ao chegar, resolvi abrir logo o pacote e fiquei completamente surpreso. Dentro do pacote havia cerca de 15 mil reais, sendo que este dinheiro acabou com todos os problemas financeiros que me preocupavam. Até hoje,
Eu não sei direito o que se passou comigo naquele dia. Eu só sei que tudo o que ocorreu foi mandado por uma força maior. Eu estava no local certo, no dia certo e na hora certa. Esse dia eu nunca vou esquecer. A partir daquela data, tudo melhorou na minha vida. Tenho tido muita sorte. Estou sempre achando dinheiro, tendo ótimas oportunidades para ganhar mais, conseguindo economizar. Agradeço muito a Deus por isso, por ter colocado aquele anjo na minha vida. E essa foi a coleção Top 5 Casos de Crianças Fantasmas. Parte 2. Conte aqui nos comentários qual dos casos você achou mais assustador e bizarro e qual o caso mais curioso e interessante, na sua opinião. Você já passou por alguma experiência desse tipo? Conta aqui pra gente. Muito obrigado por sua participação.